Olá, meu povo, mais uma vez juntos. Paulinho, vocês e eu, para a nossa meditação. Hoje, Paulinho vai botar uma oração dessas que já estão prontas. A gente ouve, se concentra, se conecta com as forças do alto e esta oração vai nos aquietando, serenando nosso ânimo e trazendo a disposição para ouvir a meditação e dela filtrar e aprender alguma coisa que faça com que a gente se torne pessoas mais observadoras e, com essas observações, possamos nos tornar pessoas melhores. O tema da noite é saber envelhecer. Dia 12, sábado, fiz 75 anos. Idade forte. E uma amiga me disse, para que você diz sua idade? Eu disse, ela, porque aqui eu tenho. Não, mas você não parece. E eu disse, ela, pareço sim. Estou cheia de rugas, cheia de pele e a vitalidade não desapareceu. O que desaparece é que esse vaso orgânico, esse corpo físico nosso, o envelhecimento é um processo. E nós vamos tendo que, como saber envelhecer implica a aceitação. Isso não quer dizer que a gente não possa querer ter uma aparência melhor. Há pessoas que gostam de pintar o cabelo, outras de fazer botox, cirurgia plástica, ir para a academia. Outro dia eu encontrei um amigo, fiquei feliz de vê-lo bem. Ele disse, mas estou bem à custa de fazer 1.200 abdominais dia, porque eu quero ter barriga de tanquinho. Eu digo, me permita lhe dizer, você com 50 anos pode ter uma barriga firme, mas de tanquinho. Ele, sim, com aquelas tiras aqui assim. Eu digo, você vai ter que de 1.200 ir para 2.400 e ficamos brincando. Ele disse, então, quer fazer isso, faça. O que nós temos que ter cuidado é para não ficarmos escravos de academia, do corpo, do botox, do cabelo dessa ordem, da sobrancelha. Já repararam que agora homem está aparando a sobrancelha e mulheres botando umas unhas imensas de acrílico. Muito bem, as pessoas querem estar na moda, mas lembrar sempre que
quem não morrer moço vai ficar o quê? Velho. E aí vem aquelas filosofias, aquelas frases de efeito, diferença entre velho e ancião. Não, é tudo velho mesmo, é tudo ancião mesmo. A idade vai chegando e a gente vai tendo menos condições físicas de fazer o que fazia antes. Eu fui várias vezes até Itapuã, de Ondina, andando e voltando. Chegava acabada, mas consegui. Hoje eu não consigo andar mais do que meia hora. A rinite, a rinocinusite, a respiração já não permite. Então perceba, a velhice é uma etapa da vida, como é a infância, como é a adolescência, como é a matureza. Leon Denis, eu gosto muito dele, ele tem um livro, acho que é O Enigma da Vida, em que ele diz que envelhecer é um prenúncio da morte. Claro, a gente sabe, mas o que ele quis dizer, eu interpretei assim. Por exemplo, Paulinho é jovem, ele tem, pelo menos imagina, que ele possa viver ainda 50 anos. Eu, com 75, tenho a certeza de que não viverei mais 50 anos. Se estabelece aí a diferença. E por conta disso, eu não vou ficar estressada, sofrendo, porque minha vida está indo embora. Como espírita, nós aprendemos que a vida é também uma etapa de uma grande existência, que é a existência do espírito. A gente não morre, a gente muda de estado consciencial e mudamos de dimensão. Mas a gente tem um pavor de envelhecer. E isso é natural que muitos queiram. Veja, eu mesmo adoro uma piruagem, uns brincões. Sou perua assumida. Você veja, Divaldo, com 94 anos, pinta os cabelos. Chico Xavier botava peruca. É a vaidade boba que a gente ainda tem aqui, mas desde que esta vaidade não afronte o outro e não fira o outro, por que não viver e cuidar do corpo como a gente gosta? O que temos que ter em mente é que este corpo, dia a dia, ele vai perdendo a sua elasticidade. A gente vai começando, tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que a partir dos 70 anos, todas as pessoas, raríssimas exceções, tomam algum remédio. Ou para colesterol, ou para triglicérides, ou para o diabetes, ou para hipertensão. A partir desse trecho da vida, todo mundo toma remédio. Eu tomo uns 5 por dia, inclusive para tireoide. Enfim, o que eu não permito é perder a minha vivacidade, a minha alegria, o meu entusiasmo e o meu propósito de continuar ajudando, servindo. Quando as pessoas perdem isso, pode ter 30 anos, entra em profunda depressão e envelhece mesmo. O espírito envelhece. Eu não me lembro se era Aristóteles que dizia sobre a fonte de sabedoria que existe no idoso. Não é a sabedoria de estudos nem de livro, não. É a sabedoria decorrente de já ter sofrido tanto, de já ter experimentado tantos percalços, tantos desafios, que já tem argumento, que já tem indicativos de como enfrentar uma vicissitude a mais que venha e como transmitir aos mais jovens esse aprendizado, que é fruto de ter vivido. Então, as minhas rugas, meus cabelos brancos, minhas pelancas, tem um nome mais bonito, Paulinho, para pelanca?
minha história, é a minha vida. É o reflexo de tudo que eu vivi. Não adianta eu me enganar. Não adianta, como eu estava contando a Paulinha, uma amiga que eu tenho, ela veio me cumprimentar no dia do meu aniversário. Ela disse, eu tenho 85 anos, mas não digo a ninguém. Eu só digo que tenho 73. Eu digo, e todo mundo vendo. Você está acabada com 73 anos. Porque, na verdade, você tem 85. Mas há pessoas que gostam de se enganar. Eu já contei aqui um caso até muito deselegante de um amigo. A gente não tem mania de, às vezes, na conversa sobre idade, envelhecer, quantos anos você me dá? A gente não pergunta, sempre querendo que a pessoa tenha menos. E aí, estava eu, uma amiga e um amigo. Aí ela disse assim para o amigo, quantos anos você me dá? Ele disse, não lhe dou nenhum, que você já tem demais. Então, foi o que ela quis ouvir, ele foi indelicado. Ela ficou sem graça, eu também, mas pergunta para quê? Para a pessoa dizer que tem menos? Levou esse shelp e não aprendeu. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Está envelhecendo mesmo. Que coisa boa. Alguém quer morrer moço? Não. Então, não tem outro recurso a não ser envelhecer. Me lembro uma vez que Dindinha, minha irmã, foi se operar e mamãe disse, olha, o seu cirurgião foi meu colega de turma. E eu puxando conversa com ele para ser simpático, eu digo, olha, eu disse assim, você está com uma aparência bem jovial. Aí ele fez aquela série pergunta, quantos anos você me dá? Como ele foi colega de minha mãe, à época minha mãe tinha 70 anos, eu digo, eu vou diminuir um pouco. Aí eu disse, você parece 60. Ele disse assim, estou acabado. Eu fiz 49. Eu digo, ai, ele disse, sua mãe, eu disse, sua mãe deve ter sido colega de meu pai, que tinha meses. Eu digo, então foi. Ela pensou, falou no seu nome, ela achou que foi um colega. Então, desse fora horrível, o homem com 49, eu achei ele parecendo com 60. Desse negócio de idade, a gente deve ficar mais tranquilo com isso. Deve dizer que boa oportunidade eu tive de estar com 75, com 80, perceberam que a velhice foi empurrada lá para frente. Já perceberam quantas pessoas de 90 anos, de 92, de 94, com uma cabeça maravilhosa, uma capacidade de memorizar, de conversar, de interagir, de trabalhar. Vários exemplos nós temos aí. Dona Canoa, vocês lembram? 102 anos ela viveu. Essa semana recebi de uma tia que mora no Rio de Janeiro, 103 anos aprendendo computador, mas não é o básico não, que o básico ela já sabe. Esqueci o que é que ela quis aprender, me esqueci. O que é? Então veja, hoje as pessoas vivem muito. Nos anos 30, a média de vida nossa era de 35 anos. Nos anos 50 aumentou para 50 e agora 73 anos. Os estudos dizem, as pesquisas mostram que em 2030 o Brasil será o 8º país do mundo com mais idosos. Então, envelhecer também passa por uma boa saúde, mas passa também pelas atitudes e pela forma como você supera as lutas da vida, como você entende que vai envelhecer, que a morte é um processo e não ter medo de desencarnar. Porque já desencarnamos várias e várias vezes, milhares de vezes. Cada encarnação a gente aprende ou estaciona. Nunca damos para trás. Então, uma das oportunidades
que nós temos de aproveitar esta vida é aceitando a velhice para aqueles que já entraram nela. Observe, porque também é só uma divisão. Dizem que a velhice começou aos 60 anos, escreveram isso. Mas uma pessoa de 60 anos pode fazer tudo que uma de 40 faz. Não há uma mudança extraordinária entre 40 e 60 anos. Com 90 já pode se fazer uma diferença. Há também um estudo interessante que dizem que velho é 20 anos mais que a gente. Eu me lembro que um sobrinho, quando tinha 18 anos, eles conheciam a mãe de minha namorada. Eu disse que eles uma coroa, ainda bem. Eu de quantos anos? Ele 38. Coroa! Quer dizer, ele com 18. Desculpem, mas essa minha alergia sempre promove esse pequeno desconforto. E que eu tiro de letra. Não vou estar me estressando, porque isso tem anos que me acompanha. Mas não tira meu humor, nem minha disposição. Então veja, eu com 75 vou achar uma pessoa de 95 velha, mas com 80 anos não, vou achar um menino. 80 é uma criança, daqui a assim que eu estou com ela, se chegar lá. Então é preciso não ficar com este medo, com esta ansiedade. Já repararam que está nessa mania de dizer também fila para as pessoas da melhor idade. A melhor idade, sabe qual é? É a que você tem. É essa que você tem. Pode ser 35, pode ser... Quando você tem, Paulinho, pode dizer? 37. 37, pode ser 80. É a idade que você tem, é a melhor. É essa que você está vivendo. Porque você não sabe se vai viver mais. Imagina e quer. Mas não tem essa segurança. Aproveite hoje. Faça as coisas que você tem de vontade hoje. Porque amanhã é uma incógnita. Outro dia uma pessoa da minha idade me disse, me arranje um namorado. Meu Deus, quem é que eu conheço? Não, pode ser um senhor. Na verdade, eu quero ir jantar fora, ir a um cineminha. É só para isso. Não sei se era só para isso, não. Mas ela disse, eu disse assim, mas você leva em conta, um menino novo não vai lhe querer. Ela, não quero, é alguém na faixa dos 75. Eu digo, então, você se prepare também para levar ele em laboratório, para fazer exame, para medir o açúcar, para tirar a pressão. Porque nesse trecho de idade, minha amiga, a gente faz isso com quem já caminhamos. Mas encontrar uma pessoa com 75 anos, tomando remédio, você vai lembrar, ó, esqueceu de tomar o remédio da próstata, esqueceu isso, esqueceu aquilo. Não fique assim não, eu dizendo a ela. Fique tranquila, você está com 75 anos, para que essa companhia? Eu não tenho ninguém assim solteiro disponível com 75 anos, não. Se alguém estiver ouvindo aí e quiser se candidatar, ela é muito bonitinha. Tem 75 anos, mas, bom, enfim, agora as idades têm o seu sabor. Porque você está velho, não significa que a vida não imprima coisas boas a você. Olha, só a gente não precisar fazer charme, fazer caras e bocas. Só a gente, meu Deus, atravessar a rua e o trânsito para por conta dos meus cabelos brancos. Quanta vantagem tem em a gente envelhecer, envelhecer bem, envelhecer mesmo que a saúde vai claudicando, mas você envelhecer bem, envelhecer e agradecendo essa história que você viveu, agradecendo e não querer. Tem pessoas no meu tempo, que meu tempo? Seu tempo é hoje, agora. Ah, porque naquela época, a época é essa que você está vivendo. Aquela época, aquele tempo já passou. Não volta. Não adianta querer ter 40, ter 18. Ah, se eu pudesse ter tal idade, eu teria agido diferente. Já não agi.
Tem um escritor, além de Elizabeth Kubler-Ross, esqueci o nome dele agora, ele trabalha com pessoas que já estão para desencarnar, que cuidados paliativos. Teve um vídeo de uma mulher também que trabalha em São Paulo com cuidados paliativos. Todos dizem que nesta reta da vida, quando estão mesmo para morrer, uma doença terminal, uma doença incurável, as pessoas se arrependem de não ter dito ao outro eu te amo, de não ter ficado mais com os filhos, de não ter curtido tantos netos, de não ter perdoado, de ter brigado por uma bobagem de 30 anos do passado e que agora já não tem nenhuma relevância. E às vezes não dá mais para perdoar, pedir desculpas, pedir perdão, a pessoa já desencarnou. Então viva hoje, viva agora. Tenha os seus recursos, ou limitados ou não, dentro das suas possibilidades. Procure viver bem. O que passou, já passou. Nós teremos uma outra oportunidade. É a grandeza que a doutrina espírita nos ensina. São as vidas sucessivas. É esse vir e vir e que a gente absorve de cada experiência terrena lições preciosas. E o velho tem mais oportunidade de aprender as lições que vivenciou na estrada da vida. Portanto, vocês que são idosos, vocês que estão na idade que conseguiram chegar, aproveitem, evite as queixas, evite o medo, só me falta quantos anos, você não sabe. Curta hoje, curta seu dia, sua noite, mantenha a alegria no coração, não se entristeça porque está aposentado, não tem o que fazer, como não tem. Faça uma palavra cruzada, vá no Zap, conversa com alguém, leia um livro, ouça uma boa música, tenha, acima de tudo, bons pensamentos. Paulinho já sinalizou que o tempo se esgotou. Eu quero só fechar dizendo a vocês que em cada meditação fica uma série de assuntos que em 20 minutos não dá para comentar. Portanto, desejo a vocês que envelheçam com alegria, com saúde, com entusiasmo, tendo em mente que a vida é uma bênção, que a vida é uma graça e que teremos outras oportunidades. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos guarde e nos dê sabedoria. Muita paz. Namastê.